Outro dia vi no post de alguém que somos aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Prefiro afirmar que sou aquilo que faço independente de ter alguém olhando ou não. Isto para mim é ser autêntica e é isto que eu busco ser. Na minha caminhada nesta vida já passei por situações que me provaram, me desafiaram e me levaram a ser quem eu sou hoje. Levaram-me a reafirmar minha personalidade e a reformular as minhas crenças, deixando para trás aquilo que não condiz com quem eu realmente sou. Quando me propus a criar o projeto Grande Desafio, tive a intenção de dividir minhas conclusões e aprendizado diante dos desafios que enfrentei ao longo do meu caminho até aqui. Não quero dizer que sou melhor do que as outras pessoas, que sei mais ou que tenho mais experiência. Quis apenas despertar nelas o interesse em questionar, em reformular as suas ideias e os seus próprios conceitos. Convidei um número de pessoas e comecei a trocar ideias e a dividir com elas as experiências que tivemos. Creio que tudo o que aconteceu foi muito positivo e houve muito aprendizado de todas as partes. Pude transmitir e levar meus amigos a compreenderem que todos nós encontramos obstáculos pelo caminho e que esses são apenas para nos aprimorar e nos fazer crescer como pessoas, como seres humanos e como seres de luz. Sim, como seres de luz, os quais servem de guias para aqueles que encontram maiores dificuldades em suas vidas, possam se sentir iluminados e receberem um ânimo novo para prosseguir em seu caminho seguindo o nosso exemplo. Este documentário vem relatar e dar uma ideia do que foi a nossa visita à Serra da Piedade em Caeté, Minas Gerais. Para que você compreenda o motivo desta visita e o verdadeiro motivo do grande desafio, peço licença para contar como foi a minha primeira ida à Serra. Em minha adolescência eu tive muita dificuldade de comunicação e isto era para mim uma coisa que me incomodava muito. Eu não era tímida, nem tinha vergonha das pessoas, apenas não conseguia falar com elas. Era como se tivesse um bloqueio, a voz não saía e eu nunca sabia o que dizer. Várias vezes deixei pessoas falando sozinhas e chegou ao ponto de um colega do colégio achar que eu era muda por nunca ouvir minha voz na sala de aula. A minha frase naquela época expressava como eu realmente me sentia. A pessoa errada, na hora errada, no lugar errado e da forma mais errada ainda. Eu me sentia sozinha no mundo mesmo rodeada de pessoas. Eu achava que as pessoas não gostavam de se aproximar de mim, que não gostavam da minha companhia. Elas queriam sempre distância de mim. Eu comecei a participar de um grupo de oração na minha paróquia e fui convidada para ser uma das 2 pessoas da diocese a participarem de um retiro de final de semana na Serra da Piedade. FIGE, Formação Integral do Jovem. Hoje eu digo que fui a escolhida, que Deus me escolheu para fazer parte daquele retiro. Eu queria muito ir, pois sentia que daquele evento iria surgir uma grande mudança na minha vida. Quando eu fiquei sabendo o valor da inscrição, eu me assustei e lamentei muito, pois era nada menos do que o meu salário multiplicado por 3. E naquela época eu tinha muitos gastos, porque eu ajudava em casa. Eu não teria como pagar. Após receber a notícia do valor da inscrição, era o caminho de volta para pegar o ônibus. Eu trabalhava em Divinópolis, então era o caminho que eu percorria todos os dias, descendo para pegar o ônibus para vir embora para casa. Passei na porta do santuário de Santo Antônio e resolvi entrar. Ao entrar na igreja,
eu olhei para o sacrário. E lá no fundo do meu coração eu disse apenas: Senhor, sabes o quanto eu quero ir nesse retiro. E sabes também que eu não tenho como pagar. Querer participar, o Senhor sabe que eu quero. E eu sei que se queres que eu vá, vais dar um jeitinho. Após dizer tudo isso lá no meu coração, com toda sinceridade, peguei novamente meu trajeto e vim embora para casa. Uma semana depois, fazendo o mesmo trajeto, a mesma pessoa que tinha me cercado naquele dia para dizer o valor da inscrição, me gritou do outro lado da rua: Vera, chega até aqui. Quando me aproximei dela, ela me perguntou se eu teria como pagar a passagem para Belo Horizonte, porque era de lá que partiríamos em rumo à serra. Eu disse: para pagar o ônibus eu tenho, mas para pagar a inscrição não. Ela virou para mim e disse: menina, faça as tuas malas, porque a diocese vai pagar o retiro para você. Ao ouvir aquilo, meu coração se encheu de alegria. E eu sabia, naquele momento, Deus confirmava no meu coração que Ele tinha me escolhido. A ideia dessa transformação que me esperava naquele retiro me encheu de fé e de esperança. E eu garanto que quando entrei no ônibus para ir para Belo Horizonte para participar desse retiro, eu era uma pessoa. E ao retornar, quando desci daquele ônibus, eu era uma outra pessoa completamente diferente, completamente renovada. A ideia dessa transformação, a vontade de levar às pessoas uma mensagem de otimismo e mostrar que, por mais difíceis que sejam nossos desafios, nós podemos sim vencer e nos tornar pessoas melhores e mais felizes, foi o que me motivou a criar o projeto, o grande desafio, e levar aos participantes até a serra e lhes contar lá, naquele ambiente divino, o que tinha acontecido comigo. Eu tinha certeza de que nenhum deles voltaria de lá da forma como foi. Em 20 de outubro de 2018, após todos voltarem no segundo turno nas eleições presidenciais, embarcamos em direção à serra. E os amigos que foram comigo são Gustavo, Alex, Frank, Tatiana, Luana, Hélio, Dionísio, Paulo e Thales César. E também Larissa. Muitos outros foram convidados e alguns até confirmaram sua ida, mas de última hora, por motivos particulares e diversos, não puderam ir. Mas eu acredito que nada é por acaso. E Deus escolheu a dedo quem deveria estar lá. Nós chegamos na serra por volta das 11 da manhã. Subimos e no topo da serra, em frente à igreja de Nossa Senhora da Piedade, próximo à representação do Calvário, fizemos uma partilha. Contei minha história e como lá naquela serra, eu recebi a graça de vencer os meus próprios monstros e me tornei uma pessoa mais sociável e feliz. Eu contei, me lembrando da noite do sábado, quando as palestras terminaram por volta das 22 horas, ao entrar para o quarto, eu tranquei a porta. E quando fiz isso, ao passar pelo corredor, observei que todos os quartos eram bem pequenos e tinham em torno de 4 ou 5 pessoas cada um. O meu quarto era enorme. Tinha 3 camas, mesa, frigobar
uma janela para uma vista linda, banheiro, e eu estava lá sozinha. Eu tomei um banho, me deitei e dormi. No dia seguinte, bem cedo, os sinos tocaram avisando que era hora de acordar. Tomei novamente um banho, me arrumei, fui tomar café e depois fomos para a sala de palestras. Houve uma chuva de comentários. Todos estavam muito emocionados. Todos relatavam experiências e fatos que eu não sabia do que se tratava. Eu fiquei perdida. Uma das pessoas da coordenação daquele retiro se aproximou de mim e disse: menina, você tem um sono pesado. A porta do seu quarto era a única que estava trancada. Nós batemos, chamamos, batemos, tocamos o sino, tocamos violão, cantamos pelos corredores, mas você não acordou. O mais incrível de tudo é que eu tinha um sono muito leve e acordava sempre ao menor barulho. Mas naquele dia, eu literalmente me tranquei. E no final de tudo, compreendi que eu é que me trancava e afastava as pessoas de mim. O melhor de tudo foi que voltei de lá uma outra pessoa. Eu não precisei fazer nada, porque naquela noite, enquanto todos rezavam e eu dormia, Deus fez a obra dele acontecer na minha vida. Quando eu terminei de relatar minha história, eu senti Deus ali tocando cada uma das pessoas que estavam comigo. A brisa soprava suave em meio ao sol ardente do meio-dia. E tenho certeza de que Deus deixou sua marca em cada coração. Todos partilharam suas histórias, contaram seus desafios e, creio eu, voltaram fortalecidos. Eu não vou contar aqui os desafios de cada um, pois são particulares e não cabe a mim revelar. Mas neste documentário vai ver relatos do que significou essa viagem para eles. Deus, em sua bondade e amor infinito, usa de acontecimentos, pessoas e situações diversas para nos agraciar. Sem dúvida, todos nós que participamos dessa viagem à Serra da Piedade voltamos de mãos cheias e coração preenchido. Talvez não saibamos ainda o tamanho da obra realizada e não compreendamos ainda o seu significado. Porém, Ele conhece cada um e sabe de nossas fraquezas e conhece os nossos monstros e, com certeza, tocou onde era necessário. A magia daquele lugar divino envolveu cada uma das pessoas que estavam ali. Com este documentário, estou finalizando o projeto Grande Desafio. E deixo aqui a minha mensagem de incentivo para que você busque encontrar dentro de você aquilo que te faz realmente feliz. Que você descubra quais são seus próprios monstros, se empenhe em vencê-los e enfrentá-los de frente, na certeza de que é possível sim, com a graça daquele que habita em seu interior e lhe dá forças para se superar, vencer este grande desafio, que é a busca de quem você realmente é. Eu tenho certeza que deixei algo de bom para todos que compartilharam comigo deste projeto, por todo esse tempo. E se termino aqui é porque sinto que ele cumpriu o seu papel e parto para uma nova jornada muito maior e com certeza com igual importância. Gustavo, Alex, Frank, Luana, Dionísio, Paulo, Hélio, são todos colegas ou ex-colegas de trabalho. Minha sobrinha Tatiana, guerreira, são pessoas que admiro pela pessoa que são, pelo profissionalismo, pelas características particulares de cada um,
que, a meu ver, são um exemplo vivo e muito forte de perseverança e vontade de crescer e vencer na vida. De todas as pessoas que eu convidei que participaram deste projeto, entre as que foram na serra e as que não puderam ir, a pessoa com quem mais me identifico é com o Thales César. A gente tem muita coisa em comum. Sabe aquela vontade de vencer na vida? Aquela ideia de que tudo é possível, de que podemos realizar todos os sonhos que temos e que não tem tempo ruim? Trabalhamos desde criança e corremos atrás dos nossos objetivos. O gosto pela atividade física e um amor à vida que transborda por todos os nossos poros. É também uma pessoa tranquila e de um coração enorme. Mas além de todas estas características que considero como sendo um exemplo muito valioso para o meu projeto, assim como os demais participantes também são, Thales tem uma outra característica que considero como sendo a em que somos mais parecidos e que para mim representa a essência deste projeto. E como naquele dia lá na Serra da Piedade, hoje peço licença a ele para citá-lo como exemplo. Desde que eu o conheci e nos tornamos amigos, desde as primeiras conversas que tivemos, vi nele um brilho diferente. Uma fé tão grande, um amor a Deus que não dá para mensurar. Esta é a essência do projeto. A fé é ter Deus em nossa vida. O projeto traz como tema o grande desafio, e este grande desafio nada mais é do que encontrar a si mesmo, se amar apesar das limitações ou características que julga como defeito. Acreditar que estamos neste mundo para viver de verdade e sermos realmente felizes. Que todos os sonhos que Deus nos permite sonhar já nos pertencem. Basta escolhermos realizar. E acreditar que não estamos sozinhos neste mundo, mas temos um Deus que nos ama infinita e incondicionalmente. E no momento certo, faz com que todas as peças se encaixem e tenhamos a vitória. Thales tem tatuado na pele a frase que antecede o maior louvor já prestado a Deus, utilizada na celebração eucarística. Mas o que percebi nas palavras e nas atitudes dele é que muito mais do que estar gravado na pele, está gravado na alma. E é assim que deve ser. Sei que ele não é perfeito e comete muitos erros. Também não sou, ninguém é. Estamos aqui para evoluir. E ele tem o principal, o que me fez usá-lo como exemplo. A fé e Deus, sempre presente em sua vida. Esta é a nossa mensagem, o nosso exemplo para você. Se conheça, se ame, se permita viver, se permita ser feliz, se permita ir atrás dos seus sonhos, se permita arriscar, errar e aprender com os próprios erros. Se permita amar e ser amado. E tenha Deus sempre dentro de você. Que sua fé seja maior do que os desafios do seu caminho, porque Deus é muito maior do que tudo. E Ele está sempre do seu lado e vai estar sempre lá, seja qual for a sua decisão. Sou imensamente agradecida a todos que participaram comigo deste projeto. Todas as pessoas que convidei são pessoas que admiro e por quem tenho muita consideração. Os que foram na visita à serra e os que não puderam ir, mas participaram de outras formas. Todos contribuíram em muito, compartilhando suas ideias e seus desafios. Muito obrigada de coração. Saibam que vão estar sempre guardados, com muito carinho no meu coração. Que sou muito grata pela amizade, pelo carinho, pela colaboração no projeto e que podem contar sempre comigo. Que Deus os abençoe infinitamente. Gratidão a Deus, gratidão aos anjos e arcanjos que nos protegeram no decorrer desse projeto.
Gratidão a Nossa Senhora da Piedade. Gratidão a todos vocês. Olá, eu sou o Paulo. Estou aqui para falar um pouco sobre a visita que fizemos à Serra da Piedade. Quando recebi o convite, fiquei um pouco surpreso, mas aceitei de coração aberto. E a Serra é um lugar extremamente bonito, muito espiritual. E o nosso grupo participou de um momento de oração, um momento de reflexão, e depois fizemos uma dinâmica, onde cada um falou um pouco de si, expôs uma experiência que mudou o rumo da sua vida. E nesse momento eu percebi que aquelas pessoas não estavam ali por acaso, foram escolhidas a dedo. E foi criado um sentimento de respeito, de admiração com cada um. E foi isso que eu guardei para mim. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando para poder estar compartilhando com vocês um pouco da experiência que eu tive na viagem à Serra da Piedade. Lá é um lugar sensacional, uma das melhores viagens que eu já fiz. É um lugar incrível, um ambiente muito gostoso, muito acolhedor. E assim, e lá, através desse projeto, eu pude estar compartilhando um pouco da minha vida. E o meu grande desafio, que estar melhorando a minha timidez ao falar em público, pois isso me atrapalha bastante na vida profissional. E assim, eu vi que na ida à Serra da Piedade, isso significou muito para mim. Por quê? Porque foi um início, né? Foi um início de tudo que marcou, onde eu estou focando mais em estar melhorando e estar alcançando esse meu desafio. E hoje eu já me sinto mais seguro e vejo uma grande evolução, né? A cada dia que passa, eu estarei aí focando ainda mais para poder vencer esse desafio. Não vim a esse mundo para competir com ninguém. Quem quer competir comigo, perde seu tempo. Estou nesse mundo para competir comigo mesmo. Ultrapassar meus limites, vencer meus medos, lutar contra meus defeitos, superar minhas dificuldades e correr em busca dos meus objetivos. E tudo isso já me ocupa bastante tempo. Obrigado, Jesus, por mais um dia.